Que bom, que boa palavra na introdução da apresentação da mensagem. Prepara a gente, né, pastor? Prepara a gente. Então o terreno agora fica fértil para a gente meditar na palavra do Senhor. Eu vou fazer uma leitura, e quem quiser acompanhar, está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 18. Muitos já sabem o que este trecho tem para a gente. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em segredo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai, que está em oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Como é gostoso ler a tua palavra. Como é gostoso. Há tantos anos ouvir, parece que o Senhor Jesus Cristo está neste colóquio conosco, nesta conversa conosco. E é isto mesmo. Não somos ninguém para concordar, a não ser dizer que esse trecho para nós foi um conselho, foi uma orientação, foi uma bênção. Nós não queremos que esta bênção cesse aqui. Nós queremos continuar a nos alegrar com a tua presença espiritual. E o teu Espírito Santo esclarecendo-nos a respeito da tua palavra. Nós queremos sair daqui diferentes no sentido de maior dedicação e entrega. Queremos ser instrumentos nas tuas mãos e queremos que o mundo te ouça através das nossas vozes. Fica conosco, nosso Deus, nosso Pai. Precisamos de Ti. E atende a nossa oração, porque ela é feita ousadamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de pensar com os irmãos, hoje, Dia dos Pais, sobre esta pequenina palavra, mas que tem um significado e um efeito muito grande. Então, em atenção aos meus quase 86 anos de idade, sem confiar muito na minha massa cinzenta, que já está ficando descolorida, e tenho que ter um apoio, um bastião, eu tenho essa mensagem aqui escrita e vou me valer da leitura que Deus me deu para transmitir a vocês. Depois vejam o que é bastião. Não é apelido de Sebastião. Você sabia que a palavra pai é encontrada 1592 vezes na Bíblia Sagrada? Não sabia, né? Nem eu. Vocês sabiam que 1094 vezes só no Antigo Testamento e 498 vezes no Novo Testamento? Sabiam? Eu também não sabia. Meus queridos pastores, Sandra e meu querido e amado pastor, amigo, Luiz Pedroso, com quem temos nos privado, às vezes, de verdadeiros colóquios, meus caros irmãos, caros pastores aqui presentes, e eu distingo o pastor Roberto Monteiro de Castro, por quem devoto especial carinho, respeito e reverência.
Hoje estamos comemorando, como disse há poucos instantes, o Dia dos Pais. Interessante que no meu tempo de criança, a comemoração não era com esse estardalhaço comercial. E que, felizmente, atingiu as nossas casas, os nossos lares. E é difícil hoje ver uma casa, um lar, que não esteja pensando no seu pai. Ah, pastor Gilson também estava lá, eu não vi, desculpa não fazer referência. Então, antigamente não havia essa movimentação, essa homenagem justa, diga-se de passagem. É claro que grande parte de todo esse movimento é o comércio. E nós vamos na esteira do comércio e vamos também dando as nossas contribuições emotivas e agradecendo a Deus, o Pai que nós tivemos. Mercê do nosso Pai Celestial, e em nome de Jesus, seu Filho, e no poder do Espírito Santo que nos dá suficiente sabedoria, gostaria de pensar alto com todos os irmãos e irmãs, bem como reconhecer e homenagear aqueles que exercem esse divino ofício da paternidade. Dirijam-me com honra, alegria e gratidão a todos quantos aqui se encontram, por certo, imbuídos do desejo de prestar ao seu Pai uma merecida e honrosa homenagem, cumprimentando e agradecendo-os pela alegria das suas presenças. Meus irmãos, pai e mãe, pequeninas palavras constituídas de apenas 3 letras. Entretanto, ambas têm um enorme significado na história do relacionamento humano, particularmente no âmbito familiar, cujos resultados, bons ou maus, os filhos refletem na sociedade em que vivemos. Quando me refiro a resultados bons ou maus, estou pensando na qualidade de educação dadas aos filhos. Detenhamo-nos, entretanto, na figura do pai. Esta pequena palavra traz à tona uma variedade de pensamentos e emoções quando é falada ou pensada. Pensar em seu próprio pai ou em outros os quais conhecemos, muito provavelmente traz lembranças boas e ruins. O pai é uma pessoa de grande influência na vida dos filhos. Muitos meninos crescem e querem ser como o pai. Muitas meninas crescem e querem se casar com alguém parecido com o pai. Pergunto-lhes, que pensamentos ou lembranças a palavra pai traz à nossa memória? Suas primeiras recomendações são agradáveis ou difíceis? Você tem memórias da infância que incluem horas de brincadeira com seu pai? Ou talvez você se lembre de seu pai que lhe ensinou a pescar, subir em árvores, ou construir na areia da praia castelos enormes, ou ajudou na preparação das tarefas escolares. Seu pai lhe ensinou a andar de bicicleta, jogar bola, a fabricar seus próprios brinquedos?
ensinou-o a ler e escrever, contou-lhe histórias de alguns personagens da Bíblia e como eles foram vitoriosos na missão que Deus lhes confiava. Ensinou-lhe a orar, isto é, falar com Deus para agradecer pela saúde, pelos amiguinhos e coleguinhas da escola, pela igreja que frequenta, pelos próprios pais e seus irmãos. Ele já lhe contou uma história de um menino que nasceu numa estrebaria, isto mesmo, onde os animais, cavalos, jumentos, camelos e bois abrigavam para se alimentar. Ele disse o nome desse menino. Você se lembra do nome desse menino que cresceu e tornou-se um homem, ensinou a muitos, curou os enfermos, deu vista a cegos, chegou a ressuscitar pessoas mortas? Seu pai lhe contou o nome dele? Isto mesmo, Jesus. Se ao menos todos pudessem ter tantas e boas lembranças. Como é prazeroso ter boas recordações de bonitas histórias contadas pelo papai e mamãe. Peço-lhes permissão para compartilhar minha experiência de menino com meu pai, pois ainda guardo algumas lembranças de quando residíamos no norte do Paraná, Cornélio Procópio, onde ele era pastor da Igreja Batista. Muitas são boas, outras nem tanto. Lembro-me de algumas, por exemplo. Aos 6 anos de idade, ele me matriculou com uma professora particular para ser alfabetizado. Ela era de origem russa e morava com seus pais, os quais pertenciam à Igreja Batista daquela cidade. Por motivo de uma reguada que sofri na mão direita, fui chorando para casa e reclamei para meu pai, que logo me tirou dessa professora e me matriculou no grupo escolar. Desde então só cresci e fui aprovado nas séries seguintes dos respectivos cursos ginasial e científico. Outra lembrança que tenho muito vívida em minha memória foi a advertência de minha mãe para mim quando entrei da rua cantando, que era mais gritando do que cantando, para que eu fizesse silêncio. Pois o meu pai estava estudando no pequeno escritório improvisado na casa onde residíamos. Curioso, fui espiar pelo buraco da fechadura e me emocionei com o que vi. Meu pai de joelhos dobrados perante uma cadeira, orando. Mas uma lembrança que me emociona foi de andar na garupa de um cavalo que a igreja havia comprado para ele, a fim de evitar suas constantes viagens de dia ou à noite para pregar nos sítios, para onde se dirigia e voltava a pé, e em noites escuras, e passando por algumas densas matas, muitas delas eu junto. Ser pai é um desafio para toda a vida. Separei algumas das muitas frases que encontrei sobre ser pai. Espero que uma delas, ou todas, possa lhe inspirar a honrar o seu pai, quer em vida ou em memória.
primeira: pai. O primeiro herói de um filho. O primeiro amor de uma filha. O autor é desconhecido. Não consigo pensar em nenhuma necessidade na infância tão forte quanto a necessidade de proteção do pai. Sigmund Freud. Não importa quem foi meu pai. Importa que eu me lembro dele, quem era ele. Anne Sexton. Meu pai me deu meus sonhos, graças a ele pude ver um futuro. Liza Minnelli. Meu pai não fez nada em comum, ele só fez o que os pais deveriam fazer, estar lá. Max Lucado. A paternidade é a melhor coisa que poderia acontecer. Você não pode explicar até que aconteça. É como dizer a alguém como é a água, mesmo antes de nadar nela. Michael Bublé. A paternidade é a melhor coisa que já fiz. Isso muda a sua perspectiva. Você pode escrever um livro, pode fazer um filme, pode pintar um quadro, mas ter filhos é realmente a coisa mais extraordinária que já fiz. Brad Pitt. Pai, ao próprio Deus não podemos dar um nome mais santo. William Wordsworth. Entre tantos assuntos e temas relevantes, certamente um dos mais inspirativos é falar sobre Deus. E não somente sobre aspectos profundamente teológicos, tão significativos, tais como seu poder ilimitado, sua sabedoria infinita e sua perfeição inigualável. Mas além dessas características divinas, outra expressão tão conhecida do vocabulário humano aponta para um aspecto de relacionamento íntimo entre Deus e o homem, que distingue este de todo o restante da criação, é poder chamá-lo de Pai. Esta é, de fato, uma das mais poderosas revelações de Deus à criatura humana. Porque Ele quer ser o nosso Pai. Sabe quem revelou-nos isto? Isto mesmo. Foi seu Filho, Jesus, quem nos ensinou como nos relacionar com Ele, quando ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus. Permitam-me inserir nesta oportunidade algumas reflexões. Por exemplo, afinal, amar não é simplesmente dizer eu te amo, mas estar presente, ajudar, se colocar no lugar da criança e respeitá-la. Ame incondicionalmente. O primeiro passo para educar com carinho é amar o filho pelo que ele é e não pelo que ele faz. Por isso, demonstrações de amor devem ocorrer independentemente do comportamento da criança e os momentos em família, como comemorações de aniversário do filho e a participação na vida da escola dele, precisam fazer parte da rotina. Lembrando que amar não é simplesmente dizer eu te amo, mas estar presente, ajudar, se colocar no lugar da criança e respeitá-la. Use consequências positivas, reforce
elogie, valorize. Ainda de acordo com a autora da pesquisa que fiz, os elogios sinceros também devem fazer parte da rotina familiar e as tarefas realizadas com sucesso precisam ser recompensadas de alguma forma. Para isso, os pais podem expor tarefas e desenhos do filho pela casa e sempre valorizar o esforço da criança para chegar àquele resultado. Apresente regras. Outro ponto importante é garantir que os limites estabelecidos sejam consistentes, realistas e apropriados à idade da criança. Além disso, eles devem ser específicos e repetidos com frequências. É melhor você dizer, cumprimente a sua avó, do que seja bonzinho, por exemplo, afirma a psicóloga Lydia Weber, que orienta os pais a verificarem se a regra foi obedecida. Seu filho não é um robô. Logo as regras vão ser quebradas. Ele desafiará você e testará até onde pode ir. Seja consistente. Os pais precisam ser consistentes ao estabelecer os mesmos regulamentos para os mesmos comportamentos. Nunca estabeleça regras de acordo com seu humor. Ou fale coisas que não acredita que vai fazer. E que condena concessões, como, hoje eu estou feliz, então você pode assistir mais 2 horas de TV. Como a criançada gosta de ouvir isso. Segundo ela, a psicóloga Lydia Weber, só pode ser apresentada quando os pais decidem ser consistentes a respeito dela. A maneira como o pai demonstra afeto pela esposa ensina o filho sobre como tratar as mulheres. Vou repetir. A maneira como o pai demonstra afeto pela esposa ensina ao filho sobre como tratar as mulheres. Seja um modelo moral. Por fim, os pais devem ser exemplos, e se uma regra for diferente para adultos e crianças, isso deve ser explicado. Haja com seu filho exatamente como você gostaria que outras pessoas agissem com ele. Sua família é preciosa, afirma a psicóloga, que sugere aos pais mais estressados um treinamento de autocontrole antes de disciplinar a criança. Pense, conte até 20, saia de perto, mas não ofenda, não grite, não humilhe. O mesmo vale para o relacionamento com o cônjuge, que também será um modelo para os filhos. Faça com que o clima em seu lar seja um porto seguro, onde as pessoas se sentem amadas e seguras. Uma observação. Quando crianças que crescem em um ambiente familiar, afetivo, são mais bem-sucedidas no futuro. Vou repetir. Crianças que crescem em um ambiente familiar, afetivo, são mais bem-sucedidas no futuro. Salomão tem razão ao afirmar: ensina o menino ou a menina no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Quero encerrar minha fala com uma poesia intitulada Canção da Maçaneta. Eu aprendi essa poesia ainda quando era adolescente. Aliás, recém-chegado do norte do Paraná,
morando aqui em Curitiba. É uma canção do poeta Joia Júnior, que foi membro da primeira Igreja Batista de São Paulo, na Praça Princesa Isabel. Não há mais bela música que o ruído da maçaneta da porta quando meu filho volta para casa. Volta da rua, volta da vasta noite, da madrugada de estranhas vozes. E o ruído da maçaneta, e o gemer do trinco, o bater da porta que novamente se fecha, o tilintar inconfundível do molho de chaves, são um doce acalento, uma suave cantiga de ninar. Só assim, fecho os olhos, posso afinal dormir e descansar. Oh, a longa espera, a negra ausência, as histórias de acidentes e assaltos, que só a noite como ninguém sabe contar. Oh, os presságios e os pesadelos, o eco dos passos nas calçadas, a voz dos bêbados na rua e o longo apito do guarda medindo a madrugada, e os cães uivando na distância, e o grito lancinante da ambulância, e o coração descompassado a pressentir e a martelar. Na arritmia do relógio do meu quarto, esquadrinhando a noite e seus mistérios, nisso, na sala que se cala e estala, a gargalhada jovem da maçaneta que canta a festiva cantiga do retorno, e sua voz engole a noite imensa com todos os ruídos secundários. Oh, os símbolos do trinco e os clarins da porta que se escancara, e os guizos das muitas chaves que se abraçam, e o festival dos passos que ganham a escada, nem as vozes da orquestra, e o tilintar de copos, e a mansa canção da chuva no telhado, podem sequer se comparar ao som da maçaneta que sorri quando meu filho volta. Que ele retorne sempre são e salvo, marinheiro depois da tempestade, a sorrir e a cantar, e que na porta a maçaneta cante a festiva canção do seu retorno, que soa para mim como suave cantiga de ninar. Só assim meu coração se aquieta. Posso afinal dormir e descansar. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, irmãos. Olha para onde o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor da glória. Vamos ficar em pé, vamos orar, meus irmãos, pensando nessa meditação. Você que é pai, e você que é filho, e você que não tem o seu pai, como eu, meu pai já não está mais aqui, mas todos nós podemos nesse momento orar, tanto como gratidão, também como lembrança dos nossos pais. Eu fiquei pensando, quando o pastor está lendo e meditando, que várias frases, e quando o Senhor Jesus está na cruz do Calvário, Ele lembrou de mim e de você. Ele disse: Pai, perdoa-os. Perdoa-os. Então, penso que nós podemos, além da nossa gratidão, reconhecer esse Pai maravilhoso, nosso Deus, que nos perdoa, que nos sustenta,
e que nos guarda, que nos protege através da sua graça maravilhosa. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos. O Senhor é o Pai sobre todos os pais. O Senhor é o Pai que nos dá condições de estarmos aqui agora, nesse momento, porque o Senhor nos deu vida. Louvamos o teu nome por isso. Te agradecemos, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, pelo teu grande amor, que o Senhor cedeu através da tua graça ao seu Filho Jesus, e por esse Filho que nós temos essa comunhão preciosa com o Senhor Deus. Pai, nós agradecemos pelos pais aqui presentes, todos os pais que estão aqui nessa casa de oração nessa manhã, aqueles filhos que não têm mais os seus pais. Queremos também nesse momento, Pai, agradecer, porque todos nós, de alguma maneira, fomos abençoados pela tua presença na vida desses pais. Receba então a nossa gratidão, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, meus irmãos.